Senhor, mais um dia nós nos colocamos na tua presença e te agradecemos por estar reunido com os nossos irmãos de todas as partes desse planeta, desse mundo. Que o Senhor venha a abençoar cada um dos teus filhos com a tua potente e poderosa mão. Invocamos a tua presença porque sabemos que o Senhor é aquele que rege todas as coisas, com mãos de ferro para com os ímpios, mas para conosco, com a tua boa mão. Como diz a tua palavra, Senhor, das tuas boas mãos desfrutamos de todo bem, de toda bondade, de toda benevolência, de todas as misericórdias que o Senhor tem. Nessa manhã, que o Senhor possa continuar ativando nossa semente, para que possamos ter potência multiplicadora e que o Senhor venha nos dar em abundância. Prepara a nossa casa para Páscoa, prepara a nossa casa para viver, Senhor, esse tempo, prepara a nossa casa para andar diante do Senhor. Prepara a nossa casa para todas as coisas que o Senhor tem. Guarda-nos, livra-nos, Senhor, das atmosferas diabólicas, das frequências infernais, dos surtos, das pestes, dos surtos, Senhor, das emoções, dos surtos, Senhor, das desistências, das trevas, das ansiedades, do medo, da falência, da miséria. Livra-nos, Senhor, de todas as ondas malignas que tentam contra nós. Mas proclamamos que estamos vivendo, Senhor, o que o Senhor já planejou, e viveremos muito mais ainda. Hoje, Senhor, pedimos cura para quem está enfermo, pedimos misericórdia para quem está sobre a tribulação, para quem está sobre fortes ventos. Pedimos, Senhor, o teu sangue para aqueles que estão morrendo na fé. Pedimos o teu sangue, Senhor, para ressuscitar tudo na vida dos teus filhos. Oramos também pela paz para aquelas casas onde há contenda, há medo, há insegurança, que a tua paz reine hoje sobre cada um dos teus filhos. Proclamamos a voz que sai da tua boca, que sai com flechas, com espadas, que sai com armas espirituais contra os nossos inimigos, mas também que sai com vida, que sai com potência, que sai, Senhor, com a pura água que rega e nos faz crescer e avançar. Pai, que o Senhor continue a nos abraçar com os teus braços de amor e misericórdia. Nos deleitamos nos teus afagos, nos deleitamos, Senhor, no teu grande amor que nos constrange, porque sabemos que em tudo não merecemos, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos mostrado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a tua palavra e nos deu Yeshua HaMashiach, a nossa salvação, nos deu o escape da sepultura, da morte, do inferno, dos abismos. E hoje somos livres, Senhor, para andar com consciência diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos despertar novamente. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Simbora, né? Irmãos, nós estamos falando acerca da Páscoa, né, esse tempo de Páscoa, esse tempo de Pêssego, esse tempo de preparação. Dia 21 e 22 teremos aí a celebração. E como eu tenho tentado mostrar, eu creio, não sei se eu estou conseguindo ser efetivo nisso, que o Senhor não quer que estabeleçamos as festas bíblicas. Eu tenho visto muitas festas bíblicas. Não, o Senhor não quer que a gente estabeleça as festas bíblicas. O Senhor quer que nós estabelecemos os princípios bíblicos. E os princípios bíblicos óbvios que vêm acompanhado com as suas festas, com as suas com os seus fundamentos e tudo isso. Porque se colocarmos somente as festividades como rituais, não passamos de religião. É aquilo que o Senhor muitas vezes falou, até mesmo com Israel. Estou cansado das tuas ofertas, estou cansado das tuas festas, estou cansado de tudo isso, já me enjoei de tudo isso aí já, como diz, já deu o que tinha que dar, né? Já passou. Então, o que nós precisamos entender é que nesse tempo, o Senhor quer que preparamos a nossa casa para receber de uma forma orgânica todas as dádivas do Cordeiro e que ele venha a entrar diante, que nós possamos entrar, perdão, diante das portas da sua tenda e encontrarmos a misericórdia. Um ponto que eu coloco aqui acerca da festa
é que essa é a festa dos primogênitos. Se nós entendermos um pouco, essa também é a festa dos primogênitos e o resgate dos primogênitos. Então, aquilo que os irmãos falam, e a oferta do primogênito, faz a oferta do primogênito, resgate do primogênito, eu creio que a Páscoa, ele já tem esse potencial. Por quê? Porque nós já vamos, o sinal da Páscoa, o que envolve a Páscoa, já é a característica dos primogênitos. Não tem outro sentido. É óbvio também que nós vamos falar da pessoa de Jesus, né, da vida de Jesus e tal, mas eu vejo que quando transitamos para o Novo Testamento, nós tiramos todas as referências, todos os símbolos cabíveis do completar, do completar completo, né, da plenitude dos princípios do Senhor. Então, veja, tanto a Páscoa do Antigo Testamento quanto a Páscoa do Novo Testamento é o Senhor salvando os primeiros. Veja, Jesus, ele passa a ser o primogênito do Pai, e ele livra. A Páscoa é a morte e ressurreição do primogênito. Ele, como primícia de Deus, ele é entregue à morte, mas o poder da ressurreição opera, então ele é livre da morte. Veja, na Páscoa, Jesus morre e ressuscita. Veja que a Páscoa, na verdade, são 7 dias. Você vai ver que é uma celebração no começo e uma no final. Né? A Páscoa tem esse sentido. Você celebra no começo e no final. Porque esse é o tempo do pães ázimos, ou a festa do matzá. Então, nós vamos ver que na metade, aí a gente vai, por exemplo, na festa do casamento, onde a metade da festa acabou o vinho e Jesus transformou água em vinho. Então, a gente vai ver essa mudança de elemento, essa mudança de natureza, porque a água nunca se tornará em vinho, não tem elementos para se tornar em vinho. A água não é tendenciosa a se tornar em vinho. Então, é uma troca de elemento, é uma troca de substância, é uma troca de natureza. Então, o Senhor troca a natureza daquela água. Assim também, nós vamos ver que Jesus morre na metade da festa dos pães asmos, ele morre no primeiro dia, na metade da festa dos pães asmos, ele ressuscita, é a troca de natureza. Assim, nós também, no terceiro dia, ressuscitamos junto com ele. Então, o fato é que a festa da Páscoa continua sendo a festa dos primogênitos. Ao meu ponto de vista, é a festa do primogênito. Não deixa de ser. Né? Jesus ele entra com essa questão da primogenitura, ele entra com toda essa característica da primogenitura, ele como primogênito morre e o Senhor ressuscita, então nós tornamos um com ele e ressuscitamos. Então aqui a gente já coloca, né, as nossas primeiras sementes diante do Senhor e de ano em ano nós fazemos esse selo pelos nossos primogênitos. Um outro ponto que eu acho interessante aqui é que um outro ponto que eu acho muito, muito, muito interessante é o fator que o Senhor nos dá, a característica do novo. Né? Ou seja, estamos começando o novo, a nossa semente está indo operando, está nascendo de novo, como nós falamos acerca de Abib, que é o rebento da cevada, é a frutificação, é o rompimento dos brotos, então o broto vai ser preservado. Porém, o fato aqui agora, quando nós colocamos Abib, também é um outro nome, Nissan. Nissan significa o voo deles, ou seja, é o tempo que eles vão voar, é o tempo que vão romper, é o tempo que vão sair, porque essa foi a característica. Em Nissan ou Abib é o tempo que o Senhor traz libertação. É o tempo que o Senhor nos traz avanço, é o tempo que o Senhor nos impulsiona para uma nova temporada. Abib, esse é um tempo que o Senhor nos impulsiona. Então, veja, falamos de Judá. Veja, irmãos, olha como é interessante. Judá, pela quebra de princípio, ele ofereceu um cordeiro. Quem lembra disso? Mas como ele não tinha um cordeiro, ele deu a sua identidade: capa, cajado e anel. Mas a troca pela noite, ou aquele tempo com a sua nora, que para ele era. Só um pouquinho, irmão.
A oferta era a oferta do cordeiro. Essa oferta é a oferta que o Senhor, que nós vemos também na questão da característica de Judá, a festa do cordeiro. Eu coloco agora aqui, irmãos, uma característica. Lembra-se que nós estamos falando dos tempos, nós estamos falando das estações, nós estamos falando da preparação para a Páscoa. E a gente cria as religiões em torno de alguma coisa. A gente vai falar assim, então é a festa, é a oferta do cordeiro. Sim, não. Eu digo sim, não, porque sim, foi na primeira e na de Jesus, sim, mas depois não é o mandamento que o Senhor diz. Apesar da gente fazer uma oferta assim, não é só isso. Veja só. Vamos lá. Abre a tua Bíblia em Deuteronômios 16, 16. Deuteronômio 16. Ele começa dizendo assim, ó: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado no lugar que o Senhor escolher para realizar, fazer ali habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos. Pão de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito. Para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias. Em todo o teu território também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificará a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então, a cozerá e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairá pelas manhãs e voltará à tua tenda. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra fará. Então veja só, olha o que ele diz. No primeiro dia, né, começa ali, sacrifica, 7 dias não come a Páscoa, e no último dia é solenidade ao Senhor. Então você vê que são 2 dias, o começo e o fim ali, são 2 dias principais dessa questão da Páscoa. Pois bem, depois a gente vê a Pentecoste, verso 9, depois 13, verso 13, nós vemos o tabernáculo, e aí no verso 16 ele diz: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então aqui ele fala acerca da oferta. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então veja, a questão do cordeiro fazemos menção, mas a medida que o Senhor fala é na proporção que você possa dar conforme a bênção do Senhor. Por que eu digo isso? Porque às vezes o Senhor vai aumentando os nossos limites e continuamos fazendo coisas do começo. Entendeu? Ou seja, você te fala assim, ó, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Isso daqui, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos atrás, era interessante, né? Porque realmente era algo que, na medida que estava, mas o Senhor aumentou. O Senhor te deu. E você continua fazendo do mesmo jeito, porque criou já uma religião em torno disso. É o que eu falo. A gente tem uma tendência em criar uma religião em tudo que nós fazemos para Deus. Dogmatizar. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Amigo secreto da 5ª série.
presente, sabonete Natura, né? E nunca ganhou, né? Quem nunca foi com perfume ganhou uma caneta Bic. Pois bem, da sexta série, da sétima série, da oitava, agora você já está formado com a tua empresa, amigo secreto, continua com a sabonete Natura. Ou seja, já mudou a tua estação. Você já é o dono da empresa, você entendeu? Pela questão. Em um tempo isso foi legal, em um tempo isso foi nobre, mas depois vira religião. Porque já virou dogmático, você só chega ali e faz. Aí vira o que Caim fez. Pega um negócio e entrega. Não é o que o Senhor. Então, o que eu estou dizendo é que, por mais que nós falamos de uma oferta de cordeiro e tal, aquela coisa toda, irmãos, não é bem. Éder, estou dizendo, não é bem a gente pegar e falar, não, ponto, porque às vezes, eu vou dizer, a oferta do cordeiro para uns é gigantesco, mas para outro é resto. Você entendeu? Então, não dou cordeiro. Pronto. Mas o Senhor me abençoou gigantescamente. A bênção dele foi enorme nessa temporada. E eu continuo fazendo a mesma coisa. Então já não tem mais, para mim, eu falo, não tem mais valor, porque já não tem mais sacrifício. Então, são 3 vezes ao ano que o Senhor diz: compareça perante mim, compareça perante mim. E aí você vai fazendo, aí você vai entendendo o que o Senhor está falando, né? Ele falou para sacrificar o cordeiro por uma família lá quando eles estavam saindo por causa do sangue. Lembre-se, o sangue. Depois, nós já não vamos ver a festa a oferta do cordeiro em si, lá no Novo Testamento. Nós vamos ver uma outra questão. Então, quando o Senhor, depois da primeira Páscoa, ele passa a dizer o quê? Segundo a proporção que o Senhor te abençoou. E segundo cada um possa dar. Faz a tua analogia. Faz o teu cálculo. Entende? Eu tô entrando nisso hoje porque tem bastante gente perguntando, apóstolo, mas, querido, faz o teu cálculo. Entendeu? Faz a tua analogia. É uma oferta pessoal. E aquilo que você vai fazer segundo a bênção do Senhor. Não é, a gente fala assim, o que eu posso dar? Hoje tem cincão. Né? Porque é o que eu tenho. Não, é aquilo que você vai fazer uma questão de como foi, o que você considera como bênção do Senhor. É isso. Isso que eu entendo que nas 3 festas o Senhor requer de mim. Entendeu? Porque senão nós entramos já dentro de um dogmatismo. Pois bem, não sei se entendi dessa parte, voltamos para a questão do primeiro mês. Veja só, nós temos trabalhado a questão a questão da semente, nós temos trabalhado essa característica da semente, e a gente vai ver que o primeiro mês, então, é um mês de muita potência, é o mês de muita potência do Senhor. Veja, vamos lá. A menção do primeiro mês, o que aconteceu no primeiro mês? Então a gente vê Êxodo 12, 2, a questão do primeiro mês, o Senhor tirando o povo do Egito. Depois, Gênesis 40, perdão, Gênesis não, Êxodo 12, 2, né? E depois Êxodo 40. Abra aí, Êxodo 40. Êxodo 40, ele diz assim: depois disso, o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação, porás nela a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nela a mesa e porás ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nela o candelabro e acenderás suas lâmpadas. Então veja, no primeiro mês, no primeiro dia do primeiro mês, foi quando Deus deu o start do tabernáculo. Eu não sei se você entende do jeito que eu estou querendo passar, é que o Senhor
Por mais que ele poderia fazer qualquer coisa em qualquer tempo, ele não faz. Eles foram construindo, fazendo o tabernáculo. Mas o Senhor diz: é no primeiro mês que você levanta ele. Vai começar no primeiro dia do primeiro mês. Porque é sempre no começo que Deus começa. Parece uma redundância óbvia, mas não é. A gente fica, é óbvio, não é, querido, porque a gente quer que Deus faça as coisas no tempo que a gente quer que faça as coisas. Nós queremos que Deus dê colheita no tempo de plantar, nós queremos que Deus deixe eu plantar no tempo de colher, nós queremos que Deus faça as coisas nos tempos errados, se Ele mesmo determinou tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então não tem como a gente quebrar isso. O que eu estou dizendo é que aqui começa um novo levantar de Deus. No primeiro mês, começa a levantar novas estruturas, ou o Senhor começa uma nova temporada. Esse é o tempo de novos começos. E se eu perco o primeiro mês e eu tenho a chance do segundo mês, porque tudo começa com a Páscoa, e aí você vai ver a Páscoa do segundo mês, é a oportunidade. Se eu perco o primeiro mês, provavelmente eu perco meu ciclo anual e eu posso até mesmo perder 7 anos da minha vida patinando. Eu estou dizendo que Deus não me abençoa, mas eu estou dizendo que os projetos e propósitos voltam de novo, porque Deus trabalha com ciclos. São ciclos, são ciclos. E não adianta, querido, não adianta a gente tentar fazer o que não dá para fazer. Ah, mas Deus o problema é esse. É que quando a gente vem com essa cultura da graça, a gente anulou todos os princípios. E pronto, Deus faz tudo. Mas é Deus, ele faz tudo. Sim, querido, ele faz tudo. Mas ele faz tudo conforme ele mesmo planejou. Você entendeu? Deus faz tudo. Tudo que ele mesmo planejou. Então lembra, ciclos de dia, ciclos de semana, ciclos de mês, ciclos de estação, ciclos de anos, ciclos de 7 anos, ciclos de 7 em 7 anos. Esses são os ciclos que o Senhor vai estabelecendo. Depois, volta tudo de novo. E assim vai de geração em geração. São ciclos que o Senhor vai estabelecendo. Então, o que eu tenho que entender? Que esse é o tempo do Senhor startar. Esse é o tempo de muita força. Esse é o tempo de ir para a guerra. Esse é o tempo de vigor. Esse é o tempo de robustez. Esse é o tempo de muita alegria e adoração. Deus começa a levantar tabernáculos e não templo. Mais uma vez eu digo, tabernáculos e não templo. Irmãos, templo é invenção. Tabernáculo foi o desenho. E o Senhor disse que no futuro o Senhor restauraria não o templo de Salomão, mas o tabernáculo de Davi. Entende? Porque tabernáculo ele é móvel, templo ele é fixo. Tabernáculo vai até o Senhor, templo o Senhor tem que ir até ele. Então entenda o seguinte: o Senhor ele quer quebrar as estruturas. Lembra que nós estamos quebrando as estruturas agora do falso cordeiro. Então, o que nós vamos ver? O falso cordeiro é Beuzebu, a religião. Esse é o fato que nós colocamos e que o Senhor veio sentenciando todos os deuses do Egito. Então, esse é um tempo onde o Senhor sentencia todas as deidades que nos prende e tira-nos das casas da idolatria. Por isso, é um tempo de levantar e voar, é o tempo de sair, é um tempo de avançar. Por isso, de Páscoa em Páscoa, de primeiro mês em primeiro mês, nós vamos voando novos voos, nós vamos avançando e alcançando novos voos. E eu já declaro isso para você em nome de Jesus, que os teus pés sairão de todas as prisões, se ainda estiver, as tuas pernas serão ajustadas, os teus joelhos treinados, as tuas mãos preparadas, os teus dedos habilitados e os teus pés calçados para que você não resvale e você seja preparado para todas as estruturas de guerra. Esse é o tempo de avançar na guerra. Agora vamos para Judá. Quem representa Judá? Davi. Olha que interessante.
Olha o fator aqui, quando eu falo de começar o primeiro mês, é importante. Olha o que diz a palavra. Abre aí. Em 1 Crônicas 20. Primeiro Crônicas 20 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra destruiu a terra dos filhos de Amon. Veio e sitiou Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Há um, há uma versão que é muito interessante. Existe uma versão que ele diz o seguinte: na primavera, quem tem essa versão aí? Na primavera, quando os reis saíam para a guerra, deixa eu tentar achar que versão é essa? Porque a palavra decorrido um ano aqui, ele vem dessa questão da primavera. A NVI, né? Na primavera, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com o seu exército e invadiu o país de Amon. Veja só. Então nós começamos já não só de um modo profético, falando de Judá, da tribo, mas nós entendemos de um modo real que a primavera é o tempo de sair para a guerra. E até dentro de um tempo óbvio. Primeiro, eu não posso sair na guerra no inverno. Inverno é complicado você sair para a guerra. Dois, na primavera nós vamos brigar por semente, nós vamos ter despojos. Então está todo mundo habilitado para isso. É tempo propício para guerrear. Todo mundo sai para a guerra. Davi faz o quê? Fica em casa. Davi simplesmente fica na sua casa. Essa guerra eu não vou, não. Deixa eu contemplar aqui. Deixa eu... E aí acontece o quê? Acontece algumas coisas nesse tempo que Davi não vai para a guerra. Isso daí está em... Deixa eu pegar aqui. Isso está na mesma... a mesma história contada agora por Samuel. Abra lá, 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então veja só, queridos.
O que nós vamos perceber aqui? Existem duas coisas que nós vamos fazer. Ou nós vamos para o campo de batalha, ou nós vamos estar se deliciando com as quebras de princípio. Duas coisas acontecem. Ou eu saio para fazer guerra, ou eu fico me deleitando com a imoralidade. E o que eu quero dizer aqui, deleitando com a imoralidade? Davi, ele fica em casa e agora começa as duas temporadas. Eu não sei se vocês já perceberam dentro de uma questão cronológica, aqui você vai ver Áries, Touro e Gêmeos. Gêmeos? Acho que é Gêmeos. É isso? Não lembro. Deixa eu só pegar aqui. É, Gêmeos mesmo. Então, veja, Áries, Touro e Gêmeos. Se você pegar aqui, Áries é violência. Dentro da mitologia, quem era Áries? O deus da guerra. Porém, quando nós vemos Touro, nós vamos ver a questão de Afrodite. E quem era Afrodite? A deusa da sedução. E dentro da mitologia, os dois eram amantes. Entendeu aqui? Então, quando nós colocamos esses 2 meses, nós falamos que aqueles que fugiram da guerra é porque já está amaziado com os prazeres. E é isso que a gente não entende. Aqueles que fogem da guerra, aqueles que estão sem força para guerrear, é porque já entregou a sua força aos prazeres. Esse é o tempo que o Senhor diz: levanta o tabernáculo. Esse é o tempo que o Senhor diz: avance nos princípios. Esse é o tempo que o Senhor diz: estabeleça o cordeiro dentro da sua casa. Esse é o tempo que o Senhor diz: estabeleça os princípios dos fundamentos. Esse é o tempo que o Senhor diz: traga fundamento para dentro da tua casa. Esse é o tempo que o Senhor diz: estabeleça todos os princípios para que você possa avançar. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver toda a questão de uma quebra de princípio, toda uma questão de uma imoralidade, um cansaço, uma entrega para todos os prazeres, aonde eu vou estar quebrando tudo e nem um pouco me lixando para aquilo que está acontecendo. A distração entra. Toda distração é por causa de um prazer. Ah, mas não, apóstolo, eu estou distraído porque eu estou sofrendo. Irmão, muitos têm prazer no sofrimento, infelizmente, que é o vitimismo. Só um pouquinho, irmãos. Entendeu? Então, eu preciso ir para a guerra, porque quando eu vou para a guerra, eu estou focado em tempo, eu estou focado nas estações, eu estou focado naquilo que o Senhor tem, ou seja, ninguém vai para a guerra sem planejamento, a gente está vendo agora. Entenda aqui, irmãos, a gente está vendo isso na prática, Israel fazendo guerra física. O Irã veio e bombardeou. Eles foram e retrucaram? Não, eles estão dizendo, vai vir o troco. Mas não retrucaram até agora. Por quê? Porque é um balanço geral. Como vai ser? Quais as consequências disso? Quais as estratégias para se estabelecer isso? Como fazer essas coisas para minimizar a menos destruição civil possível e acertar o alvo? Não é assim, sai na doida e vamos fazer o que tem que fazer. Não. Então, quando a gente fala que a gente sai para a guerra,
Não é sair fazendo ato profético, não é sair. Não, sair para a guerra, querido, é você se preparou toda a estação de inverno, buscou todas as revelações, buscou direcionamento, buscou estratégia, buscou direção, e agora eu vou sair para a guerra. Eu vou dar um exemplo. Eu, como pastor da igreja local, me veio toda a característica do que eu quero trabalhar nesses próximos 6 meses, daquilo que eu entendo que eu preciso estabelecer na igreja. Então, antes de começar a nova estação, antes de começar o ano novo, antes de começar a primavera, eu já estava com todas as informações. E eu não tinha isso no começo do ano. No começo do ano, eu não tinha essas informações. Viemos buscando, 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 buscando. Nesses 3 meses que a gente estava em propósito, pum, rapaz, é isso daqui. Clareou. Um dia, simplesmente, em algumas conversas que eu estava tendo, pum, é isso daqui. E agora eu tenho 3 meses, depois mais 3 meses, para colocar em prática isso daqui e trabalhar. Isso, para mim, é ir para a guerra. Entendeu? Não é, eu vou ficar fazendo um ato profético, ficar em adoração. Às vezes a gente, às vezes a gente não está sendo efetivo. Então, ir para a guerra, para mim, agora, é ser efetivo nas coisas que eu preciso. Eu preciso agora romper. O Senhor já deu estratégia. Agora vai. Né? E quando não tem, continua nos ciclos. Ou seja, tem que buscar. Tem que entrar para dentro dos propósitos. Por quê? Às vezes, eu não tenho a estratégia porque eu não cumpri as estratégias anteriores. Ou seja, o Senhor não vai me dar o passo 2 se eu não estabeleci o passo 1. Então, eu preciso. Qual foi o passo 1? Deu certinho? O passo 1 foi cumprido? Então, passo 2, passo 3, passo 4. Mas o que eu vim dizendo aqui é, veja, na primavera é o tempo de fazer guerra. Porém, entretanto, contudo, o maior guerreiro que a gente vê, Davi, ele se distrai. E aqui ele comete uma gafe, irmãos, que eu vou dizer, que botou toda a casa dele debaixo de sentença. Se você parar para pensar, Davi teve diversos erros. Diversos. Mas esses erros nunca trouxeram consequência para a casa dele. Mas esse de Betseba foi gigantescamente avassalador para a vida dele. Porque foi algo planejado. Todos os nossos vacilos não são somente vacilos. Nós temos que entender que muitos dos nossos vacilos são vacilos planejados. Nós estamos planejando. A gente sabe que é errado. Davi foi sabendo, sabia que é errado pegar a mulher do cara. E ele continuou. Depois a mulher engravidou, então vamos dar mais um jeitinho nisso daqui, mata o cara. Entendeu? Então, assim, esses cálculos, isso daqui é o calcular de um estrategista. Irmãos, o cara estava sendo estrategista, mas ele tinha que estar lá, naquela estratégia lá na guerra, não era aqui na casa de Urias. Essa estratégia toda era para a guerra e não para a casa de Urias. Por isso que eu digo, irmãos, se você não tem estratégia de guerra, você vai ter estratégia para ocultar os teus pecados, ocultar as tuas falhas. É a estratégia do escape, é a estratégia de maquinação, é a estratégia de você camuflar. E aí você vai gastar a mesma energia que você ia vencer e romper para poder agora ocultar os vestígios e os cadáveres, né? Então esse é o problema. Esse é o tempo de levantar o tabernáculo. Esse é o tempo de tirar as construções dos templos, das idolatrias, daquilo que se tornou religião na sua vida e começar a preparar a tua casa para a vinda do Cordeiro. Judá, o cara que negociou o cordeiro pela semente, ele não queria, ele não deixou, a família não teve sucessão. 2, sucessão no sentido dos filhos. Um filho que foi, mas 2 morreu porque não queria deixar a sucessão. 2, Nissan, Abib, é o tempo de voar, é o tempo de novos brotos, é o tempo da cevada, é o tempo da frutificação, é o tempo da colheita, é o tempo de começar a nascer os brotos da cevada. 3, Nissan é o tempo onde o templo começa a ser restituído, perdão, o tabernáculo começa a ser levantado. É o começo de tudo. 4,
É o tempo onde você tem que estar forte para poder avançar na guerra. Estratégia, pensamentos, força, alegria, adoração. E não murmuração, cansaço. Esse não é o tempo de você dizer que você está cansado, desanimado, está decepcionado, está triste. E, irmão, se você chegou aqui assim, só pela misericórdia, significa que você vai perder o tempo de colheita da tua vida. Porque esse é o tempo de agora começar a avançar estratégia econômica, estratégia ministerial, estratégia familiar, estratégia. E bolando, porque o problema é que, volto de novo, com essa cultura da hipergraça, nós não precisamos fazer mais nada. É só você ficar clamando que nem aquele passarinho no ninho que Deus vai vir trazer comidinha na tua boca. Só isso. Você entendeu? Então a gente fica assim, não, Deus faz tudo. Não, querido, tudo é estratégia. Ontem nós estávamos falando, para nós terminarmos aqui, sobre a questão do poder da semente. Veja só, irmãos, a questão não é o quanto de semente eu tenho, mas a potência dessa semente. Isso daqui a gente vê no modo da agricultura e da pecuária. Se a pessoa tem um monte de vaca lá, nem sempre ele vai deixar com que o touro vai lá cobrir aquelas vacas. Não, ele vai fazer uma inseminação, ele vai pegar um touro bom, um sêmen bom, para aplicar lá no boi, para sair uma cria boa, para sair uma leva ali de rebanhos bons. Nós vamos ver também acerca da semente. Ninguém vai plantar, pega a semente mirrada, pelo contrário, pega a semente selecionada, semente ativada, as melhores sementes, para poder colocar ali, para poder fazer o negócio acontecer. Quando nós falamos da Páscoa, é a minha melhor semente. O problema é que nós estamos ali aplicando a nossa semente da religião ou a nossa pior semente, o que deu. Esse é o momento da melhor semente. Um outro ponto que a gente veio colocando aqui, e eu vim conduzindo desde sexta-feira com vocês, qual é o ponto aqui? Veja, irmãos, nós não colocamos agora de um modo mais orgânico possível e natural. Observe isso, eu estava fazendo esse cálculo com as pessoas. Veja só, você trabalha 44 horas no mínimo semanal, um trabalhador normal. Vezes 4, nós temos 176 horas de trabalho. Pega o teu salário aí. Pega a calculadora, pega o teu salário e divide o teu salário, vamos supor, um salário mínimo, R$ 1.500, dividido por 176 horas. Para quem é um trabalhador que ganha um salário, a hora de trabalho dele é 8h52. É isso que vale a hora dele de trabalho. 8h52. De repente, a pessoa ganha 5 mil. Você trabalha quantas horas por dia? Eu trabalho de segunda a sexta. Trabalho 8 horas vezes 5 dias, 40. Vezes 4, 160. Então, assim, 5 mil dividido por 160. A hora de trabalho dele já é R$ 31. Não, mas eu ganho 15 mil. E eu trabalho, né, eu trabalho em casa, pegando as minhas horas de trabalho aí e tal. Eu trabalho aí, vamos colocar que tudo que eu faço ali no dia, eu trabalho em 5 horas por dia, vezes 5, dá 25, vezes 4, dá 100. Ganho 15 mil, dividido por 100. Então, a minha hora de trabalho é R$ 150. Você entendeu que todo mundo trabalhou 1 hora, mas a hora de quem ganha tanto é diferente de quem ganha outro tanto? Todo mundo trabalhou. Então, eu digo o seguinte, irmãos, a questão é o quanto de valor agregado tem naquilo que eu faço. Entende? Porque aí a gente fala assim, mas eu me mato de trabalhar. Irmãos, eu me mato de trabalhar, mas o valor agregado é pouquíssimo. O outro vai lá com 2 horas, 1 hora, ganha não sei quanto.
o valor agregado daquilo é muito mais. Então, a prosperidade está ligado ao valor agregado que eu coloco naquilo que eu faço. São valores agregados. Não, não. Isso aqui eu estou dizendo da hora de trabalho. Se eu entendi que você está falando de primícia, é outra coisa. É porque eu estou falando só da hora que eu trabalho mesmo. Eu ganho pelas horas que eu trabalhei. Entendeu? Então, veja só. Quando a gente começa a ver o poder da minha semente, está ligado no valor agregado que eu coloco nela. Então, tem gente que trabalha 1 hora pesado, vamos colocar aí, batendo enxada, e ganha R$ 10 por hora. Tem outro que simplesmente dá 4, 5 cliques no computador, ganha R$ 200 por hora. Mas o que é isso? Então, não é um se matar de trabalhar, mas ter o valor agregado. Muitas vezes a gente está falando assim, mas a gente precisa orar para que Deus prospere. Sim, como que Deus vai me prosperar? Me dando inteligência. Como que Deus vai me prosperar? Trazendo o valor agregado naquilo que eu faço. Ou seja, o que eu faço bem feito. O que eu faço com muita potência e muita estratégia. Eu sou muito bom no que eu faço. Entendeu? Então eu preciso entender e eu preciso me submeter a esse tempo criativo do Senhor para agregar cada dia mais valor. O Senhor agrega valor. E aí eu digo, tem pessoas que fazem muito na igreja e não rende nada. Tem pessoas que com 1 hora ele rende muito mais do que a pessoa fez em um dia inteiro. Você entendeu? Então eu preciso entender que o Senhor precisa agregar potência na minha vida, potência naquilo que eu faço. Vamos agora para um outro exemplo. A vida de José. Quando ele chega para toda a questão de Faraó, e ele fala: olha, é assim, 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 é desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Pronto, arruma uma pessoa para fazer tudo isso. Ele falou: cara, quem que eu vou arrumar? Quem que é tão sábio e inteligente que tem o Espírito do Senhor nele? É você mesmo, meu irmão. Não tem outra pessoa para colocar aqui valor agregado. Você entendeu? O valor agregado desse cara era outro. Daniel. Quando ele chega e fala assim, olha, eu tive um sonho. Então, conta o sonho. Conta o sonho nada. E vocês vão me contar o sonho da interpretação do sonho. Irmão, imagina a mente desse povo, né? Porra, cara, você está pedindo é loucura. Não, todos os sábios vão morrer. Daniel ia morrer junto. Ele falou, não, peraí. Ele vai orar. De repente, o cara vai lá, Deus dá todo o sonho, toda a visão e tudo. E ele chegou, teu sonho foi esse, a revelação é esse. Ele falou, cara, quem é o cara que tem um espírito de excelência dentro dele? Então, isso são valores agregados. O problema é que a gente não agrega valor. Nós tentamos fazer a mesma coisa e pensamos que Deus vai fazer diferente nas mesmas coisas que eu faço a vida inteira. Por isso, esse é tempo, querido. De cada ano que passa, eu preciso estar além daquilo que eu já fiz. Eu preciso ir além, eu preciso agregar coisas, eu preciso agregar, mas o duro é o que eu vou agregar se eu já estou cansado? O que eu vou agregar que somente o fato de viver já para mim é um peso? O que eu vou agregar se para mim ser pai de família e ser crente já é uau? Já tô quase, né, pedindo para ser desungido, irmão. Já não quero mais nem unção de irmão mais, né, porque eu tô tão cansado, né, já não quero mais nem ser irmão. Então veja só, irmãos, eu preciso entender que tudo agora começa em um tempo de agregar. E quanto mais você tem, eu vou usar isso aqui, né? Quanto mais você tem agregamentos, né, na tua vida, você se torna mais impossibilitado de parar. E esse é o negócio. Meu irmão, olha que interessante. Quando Joabe vai lá, bate em tudo, destrói tudo, faltava, sabe aquele negócio assim? Faltava só daquele sopro assim, para cair o último tijolo do muro. Ele falou, gente, segura aí, chama lá Davi. Porque a gente não pode fazer isso sem Davi. Porque é Davi que tem que fazer isso. Você entende o sentido aqui? Cara, o cara tinha tanto valor agregado nele que a hora dele trabalhada era gigantesca, né? Eu vou ali só para dar aquele último espadada assim, pronto. Quem que ficou com a fama? Davi. Davi venceu, cara. Davi foi o cara.
Venceu a guerra contra os amonitas. Nada, meu irmão. O cara estava lá fazendo a maior pataquada da vida dele. Então, o que nós temos que entender? Que a cada vez que o Senhor acrescenta algo na sua vida, cada passo que você dá para diante do Senhor, você se torna mais proibidos de retroceder. E esse é o negócio. Quanto mais você pede, mais proibido de voltar você está. E o povo não entende isso. Quanto mais você pede, mais proibido de parar você se torna. Não tem como parar. Não tem como, querido. Não tem como você retroceder. Não tem como. E esse é o problema. Nós geramos, nós geramos, nós geramos, nós geramos, nós geramos. E aí agora chega o tempo, o Senhor fala, levanta o tabernáculo. Ai, Senhor, eu não estou querendo isso agora, não. Ai, eu não quero, não, Senhor. Não. Não tem, querido, isso. Se você se comprometeu com o Senhor, se o Senhor derramou, e aqui eu entro sobre a questão da semente, o não querer multiplicar a semente, eu te digo isso. Você veio orando, você faz orações, você faz jejum. Sabe aquele negócio que você busca, 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 aí depois você busca algo, você vai lá, de repente você busca um empréstimo, aí depois você fica com mimimi para pagar? Ai, mas não sei se é mais ou menos assim. Então é mais ou menos isso. Você entendeu? Você buscou, 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 você pediu ao Senhor, o Senhor não queria liberar, porque se ele quisesse liberar, ele já tinha dado antes de você pedir, mas ele te deu porque você buscou, você insistiu, você bateu na porta, você foi lá, você estudou, você fez o curso, você agora tem um diploma, né? Você tem um diploma, e aí você está com tudo isso e aquele negócio todo, e, e agora, aí o Senhor fala, agora foi dado a você, vai. Ai, Senhor, eu não quero não, hoje eu estou cansado. Não, hoje eu não quero mais não, hoje eu estou um pouco estressado. Hoje eu quero descansar. Então entenda, irmão. A palavra para você hoje é Nissan, tempo de avançar. E se você ficar, cuidado, que as Betsebas da vida vão te seduzir. Então é tempo de avançar. O Senhor te deu, o Senhor acrescentou na sua vida e Ele não vai tomar. Você agora vai ter que prestar conta disso. Por isso, é tempo de avançar. Amém? É correto. Orar e insistir é correto? É correto. Mas também o Senhor dá uma parábola. Aquele que quer construir uma casa faz o cálculo para não se tornar como tolo. Mas ele não fala isso de construção civil. Ele está dizendo, você está pedindo tudo isso, você já fez o cálculo de quanto isso vai custar para a tua vida? Irmãos, vamos lá. Você já fez o cálculo de quanto tempo você vai ter que se dedicar a cada vez que o Senhor te dá mais? Dá para pensar nisso? O quanto de tempo você vai ter que entregar para Ele, a quanto mais você chega mais perto dele, Ele te entrega mais? Já para pensar? Já para pensar que quando você era ungido irmão, você ia para o culto uma vez por semana, 2 vezes por semana, depois você foi ungido a diácono, você já tem que estar em todos os cultos, depois você foi ungido a pastor, você tem que estar em todos os cultos, orações, discipulado e atendimento, e depois que você agora recebe uma rede de igreja, você já não tem mais tempo e você está preparado para isso? Você já fez a conta? Entende isso? É isso que ele fala. Você já fez a conta? Porque você está pedindo, não tem problema. Ele vai te dar. Mas você fez a conta que depois você vai ter que prestar conta disso? E aí você está dizendo, não, não quero mais, eu estou cansado. Não tem não quero mais. Querido, para Deus não tem eu quero mais. Depois que ele liberou, não tem eu quero mais. Não tem, Senhor, chega.
Não, não gosto mais disso. Entendeu? Então, veja só, queridos. Qual é o problema das nossas primaveras? Que nós oramos, 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 e aquilo que eu comecei nesse propósito. Eu não sei se vocês lembram, em janeiro, a palavra que eu comecei dizendo. Irmãos, preste atenção. Toda vez que eu entro no propósito e não mudo, eu fortifico mais a estrutura das fortalezas na minha vida. Entendeu? Eu entrei num propósito contra o orgulho e não saí mais humilde, eu saí mais orgulhoso. E aí é o que Jesus fala: vocês, fariseus hipócritas, vocês fazem os presélitos, as presepadas de vocês, né? Vocês fazem os presélitos de vocês e volta 2 vezes mais filho do diabo. Por quê? Porque isso vai condenar vocês. Você está falando que você está vencendo o orgulho e você está mais orgulhoso? Você fez 40 dias contra o orgulho e agora se orgulha de ter feito o jejum de 40 dias? Você disse que agora você lutou contra Jezabel e agora você está dando aula para ela? Você disse que agora você está fazendo isso e aquilo e agora você já não quer mais servir? Então você se torna 2 vezes mais fortificado nas fortalezas. Por isso, primavera é o tempo de levantar os tabernáculos. É o tempo de ir. É o tempo de avançar. Eu deixo essa palavra para ti. Segura ela. Se vira nos 30. Faz o que você quiser. Mas o negócio é segura na mão de Deus e vai. Chegou a primavera. Amém, querido? Tempo de derrubar as estruturas da religião. É o tempo de derrubar todas as estruturas. É o tempo de avançar. Senão, você é seduzido a permanecer nos pecados e iniquidades de geração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor quebre todas as áreas das misérias. Volto a dizer, miséria não é não ter dinheiro, miséria é não deixar herança. Que o Senhor possa quebrar o poder da morte sobre a tua semente e aplicar o poder da vida para que seja agregado valor à tua semente. O Senhor te fará trabalhar menos e colher mais. O Senhor minimizará. Rapaz, quase enrolei aqui. Depois eu mando um áudio que me mandaram. E não falo quem. Não falo quem. O Senhor vai fazer você encurtar todos os trabalhos, mas trazer o rendimento. Essa foi a palavra que o Senhor disse. Essa é a palavra que o Senhor disse para Isaac. A gente joga uma proporção, mas a gente não pensa nisso. Ele diz, e naquela terra ele colheu 100 por 1. Sabe o que é 100 por 1, irmãos? Eu vou te falar que é 100 por 1. É de repente, veja só, 100 por 1 é de repente você investir 10 mil reais e depois de um ano você colher 1 milhão. Gente, sabe? Você entendeu essa proporção? Você fala assim, não, eu vou deixar no banco 10 mil reais e o ano que vem, quando eu olhei, tinha 1 milhão. Isso é 100 por 1. Quando diz, e o Senhor deu uma colheita de 100 por 1, é que aquela semente, meu irmão, ela produziu de uma forma abundante. 1 grão produziu 100. Por isso que ele diz que um homem mata 1000 homens. Porque o poder da semente que o Senhor nos dá é violento, é multiplicador. Por isso nós declaramos, em nome de Jesus, que o poder da multiplicação esteja sobre a tua vida e que você possa multiplicar. Eu profetizo que as mãos da sepultura saiam da tua semente, tuas mãos sejam limpas e as mãos das caveiras seja arrancado das tuas mãos, a mão da morte seja arrancada das suas mãos
mas a potência de vida seja acrescentada sobre a tua vida. Eu profetizo que a potência de vida seja acrescentada e as tuas sementes serão 100 por 1. Os teus investimentos serão 100 por 1. A tua economia será 100 por 1. A tua empresa dará 100 por 1. A tua casa será 100 por 1. O teu ministério será 100 por 1. Os teus filhos espirituais serão 100 por 1. Você plantará e receberá 100 por 1. Esse é um decreto apostólico sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.